Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Quero pedir desculpas por vir até aqui em plena sexta-feira falar de um assunto um pouco delicado, mas na verdade eu senti uma necessidade muito grande de compartilhar e de desabafar com todos vocês. Como é de conhecimento da grande maioria das pessoas que conhecem o meu trabalho e das pessoas que conhecem um pouco sobre a história da psicopedagogia, sabe que ainda, né, no ano de 2023, nós da psicopedagogia não contamos com um conselho de ética, motivo este que inclusive impede que o profissional da psicopedagogia ou da neuropsicopedagogia seja credenciado pelas operadoras de saúde. No entanto, a Associação Brasileira de Psicopedagogia instituiu o Código de Ética da Psicopedagogia. Bom, nesse documento, que é de domínio público, de acesso gratuito e livre pela internet, fica muito claro quais são as condutas esperadas e condutas inapropriadas do profissional que exerce a profissão da psicopedagogia. Ao longo do segundo semestre de 2022, eu fiz aqui inúmeras postagens sobre o Código de Ética, falando quais são as obrigações desse profissional e quais são estas condutas, né, que vão contra aquilo que é estabelecido neste documento. Infelizmente, a gente sabe que nem toda a formação em psicopedagogia é realizada dentro de uma instituição de ensino que preza por esta ética, que preza por este trabalho responsável e comprometido. Então, muitos profissionais estão exercendo isso de uma maneira muito arbitrária e trazendo consequências para a nossa profissão. Dentre essas consequências, a gente tem uma dificuldade no entendimento das pessoas das diferenças, das principais diferenças do reforço pedagógico, do apoio escolar para o atendimento clínico, psicopedagógico e neuropsicopedagógico, certo? A grande diferença entre essas áreas está exatamente na aplicação de testes, de procedimentos que visam investigar e entender um pouco sobre o motivo pela qual aquela criança não aprende, não acompanha o seu grupo classe e se estas dificuldades de fato estão relacionadas a algumas disfunções neurobiológicas, disfunções emocionais, comportamentais, ou se são realmente decorrentes de prejuízos ambientais, de fatores ambientais externos àquele indivíduo, certo? Então, isso é uma das coisas que acontece com bastante frequência. E indo um pouco além dessa discussão, a gente tem profissionais que, além de não fazerem uso desses procedimentos normativos e padronizados, ainda se apropriam de um raciocínio clínico e de um relatório, tá? Que foi escrito, produzido, elaborado, criado por um outro profissional. Então isso é muito grave, certo? Porque demonstra, revela uma falta de conhecimento, uma falta de ética e até mesmo, né, se a gente for levar ao pé da letra, uma falta mesmo de interesse nesse investimento na formação inicial, na formação continuada, na formação profissional. A gente não sai de uma pós-graduação entendendo sobre tudo isso, conseguindo realmente elaborar um relatório que seja, né, satisfatório, um relatório que seja muito bem fundamentado e construído. Então sim, a gente precisa do supervisor acompanhando e orientando o nosso trabalho inicial. Durante as minhas supervisões, já me deparei aí com várias pessoas, né, de diferentes regiões e a grande maioria pede por um modelo de relatório. Eu nunca envio um modelo de relatório, embora, né, eu sempre ofereço uma estrutura, tá? Os tópicos, principais tópicos, uma estrutura que é comum, que é esperada pelos outros profissionais que também vão avaliar aquela criança, né? E também a escola, a família, etc. Mas cada pessoa precisa produzir o seu próprio relatório com a sua identidade, sua personalidade, com o seu raciocínio, que é o mais importante e que difere você de um outro profissional, certo? E as pessoas não querem passar por esse processo, elas preferem copiar e plagiar um outro documento. É o caminho mais fácil, mas não é o caminho correto, não é o caminho seguro, não é o caminho ético,
não é o caminho que realmente prova o quão comprometido você é com aquilo que você faz. Nós temos que ter muito respeito por cada pessoa, por cada família que entra em nossas vidas, que entra em nossa sala de atendimento. E eu tô dizendo tudo isso porque, afinal de contas, né? Porque eu venho me deparando com muitos relatórios que são plagiados, né? E ontem, mais uma vez, isso aconteceu. Eu recebi um relatório e ao ler esse relatório, eu realmente fiquei muito triste, né? Porque eu já havia corrigido algo muito parecido e com a assinatura de uma outra pessoa, certo? Então imaginem a minha situação. Eu recebo um paciente, recebo uma família que me traz um relatório da profissional que fez a avaliação desse paciente. E aí, à medida que eu vou lendo esse documento, eu começo a me lembrar de que eu já fiz a correção desse relatório. Mas, na verdade, esse relatório que eu fiz a correção foi enviado por uma outra pessoa. Quando eu coloco os dois relatórios, um do lado do outro, fica evidente realmente a cópia, tá? Claro que essa pessoa teve ali, digamos, um cuidado, né, em trocar nome, data de nascimento e etc. Mas toda a análise que foi construída, a maneira como o resultado foi apresentado, foi exatamente igual. A conduta a mesma, os encaminhamentos os mesmos, as orientações a mesma, a conclusão diagnóstica a mesma, e isso é muito sério. E o pior de tudo isso é que, em algumas situações, eu faço questão de alertar o profissional, né, com toda sensibilidade, porque eu sei que em algumas situações falta um pouco de maturidade, falta um pouco de conhecimento, e às vezes num ato mesmo de ingenuidade, de inocência, a pessoa faz isso porque quer apresentar um documento, quer apresentar um relatório bem feito, né? Mas o problema é quando essa pessoa, mesmo sendo alertada, continua tendo a mesma conduta. Então, o meu apelo aqui é para que você, pai e mãe, quando procurar um profissional para avaliar o seu filho, entenda qual é a formação dele, onde ele fez o curso de graduação, de pós-graduação, quais cursos, é uma pessoa que realmente investe nisso, que participa de congressos, que participa de eventos científicos, que investe realmente em supervisão, em mentoria. Escolas, quando vocês vão encaminhar uma criança, um aluno para o profissional, conheça o trabalho desse profissional. E acima de qualquer coisa, né, para ficar claro aqui, eu preciso que vocês se comprometam com aquilo que vocês estão se disponibilizando a fazer. A psicopedagogia é uma área que vem crescendo muito e que talvez por conta dessas formações que estão sendo realizadas e ofertadas num contexto online EAD, tem trazido algumas modificações no sentido da prática, porque muitos desses cursos não oferecem os estágios, e isso acaba dificultando também uma outra vivência que o profissional precisaria ter, né? Mas claro que isso é uma questão social, histórica, e que não invalida a necessidade desse investimento na formação continuada. E claro que eu vou deixar um pedido, né, a todo profissional de psicopedagogia que realmente quer ser reconhecido por um trabalho de excelência, evitem fazer esse tipo de coisa. Se vocês estão tendo dificuldade para elaborar algo, peça ajuda, né? Peça orientação, mas tire um tempo de qualidade para fazer o seu melhor, tá? No começo é super natural que a gente cometa alguns erros, que a gente tenha algumas falhas. Isso vai se aperfeiçoando à medida que a gente vai praticando, mas não tentem cortar caminhos, tá? Não tentem trilhar o caminho do outro. E por que eu tô falando isso novamente? Porque não é só um incômodo quando eu vejo pessoas plagiando, copiando os meus relatórios, mas quando eu vejo essa mesma pessoa fazendo isso com relatórios também de outras pessoas. Sim, você está cometendo uma inobservância que é identificada no artigo 16 do Código de Ética da Psicopedagogia. Então fique atento, porque eu não farei isso, mas
você pode ser notificado pelo Conselho de Ética, você pode ter prejuízos aí na sua carreira, você pode ter uma trajetória que poderia ser linda, né, sendo interrompida. Então, preze por um trabalho de qualidade, preze por boas parcerias, preze pelas formações que são necessárias e que são, né, de fundamental importância para que a gente realmente cresça como um bom profissional e que a gente seja referência naquilo que faz. Só para finalizar, eu vou repostar, eu vou compartilhar aqui nos stories todas essas publicações do Código de Ética para que vocês tirem um tempo para fazerem a leitura desses parágrafos, desses trechos que são extremamente importantes, mas é claro que eu gostaria muito que vocês fizessem o download do documento na íntegra e que vocês fizessem aí a leitura, ok? Além disso, eu também gostaria de agradecer todas as pessoas que me procuram para supervisão e para mentorias, dizer que a agenda para fevereiro já está aberta. Quero agradecer a todo mundo que me envia os relatórios, porque inclusive esse né, um dos trabalhos que são oferecidos aí pelo supervisor. A gente faz a correção desse relatório. Eu sei que dá muito trabalho, são muitas recomendações, sugestões, críticas, mas podem ter certeza que esse é o caminho mais feliz a ser trilhado aí por vocês.